manus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Muito bem, meus irmãos, Pai de Jesus, Maria, boa noite. Boa noite. Estamos finalizando assim o percurso que nós estamos percorrendo. Hoje nós fechamos o 6º grau, então já passamos, só tem mais uma etapa que é o 7º grau, e no Tratado da Verdadeira Devoção, o 7º capítulo também. É importante a gente notar e a gente observar esse caminho de crescimento. Senão parece que a gente vai estudando e as coisas estão soltas, mas as coisas nunca são soltas, as coisas sempre têm um início e um fim. E tudo que inicia para chegar ao fim é um caminho de ascensão, ou um caminho para a perfeição, ou um caminho, se for filosoficamente, você vai falar de gradação. A coisa vai se ampliando, você vai chegando ao que é perfeito, ao que é grande, que é Deus. Então, você deve ver todo o estudo do tratado, também dos graus da vida espiritual, como não só um caminho que você vai, como se fosse uma via. Não, é um caminho, mas uma escada. Nós vamos ascendendo, vamos subindo, a coisa vai crescendo, e é necessário que cresça. Então, por exemplo, nós estamos na penúltima aula dos graus da vida espiritual. Se você olhar para trás da sua vida, por exemplo, o que mudou na sua vida? O que você cresceu nesses 6 graus de vida espiritual? Porque se for só conhecimento, você está perdendo tempo. Então a gente precisa, que não é só conhecimento, a gente precisa entender que nós estamos estudando graus da vida espiritual, mas da minha vida espiritual. E eu preciso entender isso, que eu estou conhecendo não simplesmente para conhecer. O fim último da alma humana é conhecer e amar. Quem? Deus. Deus é espiritual, nós estamos vivendo nessa vida espiritual. Por isso eu falo para as meninas que dão aula, para que elas deem aula dessa forma universal da igreja. Porque se nós, por exemplo, vamos falar de Santa Teresa aqui, primeiro elemento dos graus da vida espiritual de todas as etapas sempre é uma morada de Santa Teresa. Mas essa morada de Santa Teresa, quando a igreja olha para ela, a igreja olha de uma forma universal. Então a igreja não fala morada de Santa Teresa. A igreja fala uma 6ª etapa, que é a alma viva. Então, se a gente ficar fechado numa espiritualidade, nós nos fechamos para o universo que é a igreja, o universal que é Cristo. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender que há uma ascensão universal de todas as almas. Mesmo que eu não fale a linguagem de Santa Teresa, mas há um 6º grau de todas as almas. Independente que seja em Santa Teresa, independente que seja em São João da Cruz, que é o mesmo caminho, mas com um pouco de linguagem diferente, independente de que seja de Santo Tomás de Aquino, que é um 6º grau de inteligência, sobretudo no dia de hoje nós vamos falar do nome da inteligência, mas também em Santo Inácio de Loyola. Então todos os santos de 7ª morada, eles subiram esse degrau. Então, se você for estudar os livros ou a vida desse santo, você vai ver que na vida daquele santo, ele passou por todas essas etapas. Todos os santos. E São Luís Maria Grião de Montfort não foi diferente. Só que São Luís Maria Grião de Montfort passou isso rápido, fácil e um caminho seguro, porque ele passou por Maria, que é o caminho universal. E eu já falei que todos os outros caminhos desses santos que eu falei também, eles se encontram no único caminho
que é Nossa Senhora. Na verdade, não é que ela é o caminho, é que ela, eu vi o Padre Paulo Ricardo falando, não sei se foi na homilia de hoje ou de ontem, não lembro bem, que Nossa Senhora é a porta e Jesus é a escada, que os anjos sobem e descem, mas por essa escada que é Jesus, que é o caminho, mas ela, a escada, a porta da escada é ela. Então, e para baixo dela tem todos esses outros santos que chegam nela e só são por ela também. Então, mesmo que o santo não fale de Maria, os graus da vida espiritual em todos os santos só existem por conta, em primeiro lugar, de Deus, Trindade Santa, e em segundo lugar, secundariamente, por conta dela. Só depois disso existem todos os outros graus. Não existiria Santa Teresa se Maria não tivesse dado sim. Não existiria São João da Cruz, nenhum santo. Nenhum existiria se Maria não tivesse dado sim. Então é importante que a gente entenda que Maria, não há uma espiritualidade em Maria. Pelo contrário, a igreja é debaixo de Maria. Todas as espiritualidades estão em Maria. Entende? Então, se a gente fala só de uma linguagem carmelita, a gente está limitando uma amplitude que é a Igreja Católica. É por isso que a gente muitas vezes não entende. A gente acha que São Luís descobriu, sistematizou, a gente acha que é como se fosse uma espiritualidade carmelita, mas não é. Tal é que todas as aparições de Nossa Senhora, todos, por exemplo, até no Carmelo, nós temos a experiência de Nossa Senhora do Carmelo, né? Nossa Senhora do Carmo. Só que em São Luís Maria Grignion de Montfort não tem uma Nossa Senhora com um título específico. Por quê? Porque é universal, é a mãe de Deus. Entende? Está entendendo isso aqui ou não? Então, é como se nós pegássemos Fátima e quisesse resumir a igreja de Fátima, mas a mensagem de Fátima é universal, mas não é o total da igreja. E o que São Luís descobriu é o total de Maria. É muito grande, entendeu? Nós nem começamos a descobrir isso. É o total mãe de Deus, o dogma da maternidade, Teotocos. E é tudo, em Nossa Senhora está tudo. Por isso que em São Luís não tem um título mariano, porque são todos ali. E não só todos os títulos marianos, mas também todas as espiritualidades que existem dentro da Igreja Católica, todas, elas chegam num cume, que é Maria, e acima de Maria, Jesus e a Trindade Santa. Você está entendendo o que São Luís está passando? Você está entendendo o que é a consagração? Então nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos que queremos ser consagrados. Por quê? Não é que a consagração é uma coisa difícil e tal, não é isso. É que é muito perfeito, é muito grande o negócio. Se a gente, fica maravilhado com a experiência de Santa Teresa, e a essência morada que eu vou falar aqui, que eu vou falar hoje, são 11 capítulos. Os outros são 4, 3 das moradas de Santa Teresa, mas esse sexto capítulo, essa sexta morada de Santa Teresa, são 11 capítulos só na sexta morada. Então a gente fica maravilhado com essa experiência de Santa Teresa, mas de Nossa Senhora não tem como falar, é muito grande a coisa, tá? Então, toda essa introdução para dizer que se tudo que nós vivemos até agora, a minha vida não mudou, ou ainda está do mesmo jeito, ou pelo contrário, regrediu, nós estamos empurrando com a barriga a nossa vida espiritual. Então, nós não podemos limitar a ação de Deus na nossa vida por Maria por conta de muito pouco, coisa baixa, que é o pecado, que é a falta de compromisso com a sua vida de oração. Por quê?
porque Santa Teresa deu a vida pela reforma do Carmelo. Sim. Quantos filhos Santa Teresa tem? Milhares, né? Mas Maria deu a vida para que o universo se ordenasse. É muito maior. Então, quando uma pessoa se consagra ao Senhor, ela tem que ter dimensão dessa totalidade do que Maria fez. Maria falou, faça-se. E Deus, quando Maria falou, faça-se, Deus refez tudo nela. Entende? Deus foi o sim de Maria, o faça-se de Maria, que deu possibilidade de Santa Teresa ser quem for. Note que eu não estou rebaixando Santa Teresa, eu estou chamando nós aqui a responsabilidade da consagração. Nós não podemos levar a coisa de qualquer jeito. E a consagração é um caminho perfeitíssimo de santidade. E quem se doa, né, realmente ali é fiel, cresce em passos largos, avança em passos largos. Então, um consagrado de verdade, em 7 meses, a vida dele espiritual vai para as alturas. Não por conta do que ele faz, mas por conta da entrega dele na mão de Maria. E Maria faz aquilo que ela sabe fazer melhor, que é gerar Cristo nas almas. Santa Teresa não gera Cristo nas almas, ela aponta o caminho. Maria não, Maria tem uma ação nas almas, é diferente. E aí nós entramos nesse caminho espiritual, que nós passamos pelos 6 graus da vida espiritual. Eu vou fazer um resumo rapidinho dos graus para que a gente entenda. O primeiro grau o segundo e o terceiro grau são graus que nós contribuímos com o esforço humano. Nós chamamos isso de ascese. É a parte minha, do meu esforço, da minha labuta, de me colocar na presença de Deus, de fazer jejum, de mortificação. É a minha parte, é eu que luto ali. É lógico que é auxiliado pela graça, mas eu vou ali lutando para não pecar. Então eu vou ali auxiliado pela graça. Então, se eu não passei bem essa fase de ascese, que é o primeiro grau eu preciso da humildade. Então, o que caracteriza o primeiro grau é eu ser pobre de espírito, ser humilde. Se eu estou chegando ao 6º mês, o sexto grau, e eu ainda sou orgulhoso, sou soberbo, então eu ainda estou lá na infância espiritual, porque essas 3 moradas nós consideramos ela de infância espiritual. A minha fé é infantil ainda. Se eu não me mortifico, ou sexta-feira, igual hoje, se eu não faço jejum, eu ainda sou uma criança espiritual mimada. Você está entendendo? Desculpe se eu estou assim, falando a verdade assim, mais firme hoje, mas essa é a verdade. As almas que chegam no 6º grau, elas, vamos dizer assim, elas não são mais dodóizinhas. Elas precisam entender que nós estamos dentro do combate espiritual. Não foi só Nossa Senhora que deu a vida, São Miguel Arcanjo, estamos no meio da quaresma de São Miguel Arcanjo, mas nós precisamos entender que nós temos que crescer espiritualmente. Nós não podemos ser crianças espirituais. E o primeiro grau, nós precisamos dessa humildade, precisamos ser humildes. Eis aqui a escrava do Senhor, a humilde serva do Senhor. O segundo grau, nós precisamos de ser amansados, precisamos ser obedientes. Humildade, obediência e mansidão. Se eu não sou obediente, eu não vou escutar a palavra de Jesus na cruz. Quando a gente reza o preço doloroso, quando o Simão Sirene vai carregar a cruz, eles falam lá que 2 ladrões foram crucificados, carregavam sua cruz. Então, Jesus falou para o bom ladrão. E ali hoje eu medito fazendo minhas meditações, minhas orações. Ali, meu irmão, deixa eu lembrar do que eu ouvi isso aqui.
Foi com o Papa Paulo Ricardo também. Agora, não sei se foi nas homilias. Não, foi num vídeo que eu escutei ontem dele do Purgatório. Depois eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem. Tem um vídeo que ele fez do Purgatório, que eu não me engano se tem 3 anos, 3 meses, é uma coisa assim, mas não é um vídeo novo não. Mas ele fez um vídeo do Purgatório aí, que ele falou o que as almas estão fazendo no Purgatório e o que as almas estão fazendo no inferno. E aí, com esse vídeo, essa meditação do Padre Paulo Ricardo, hoje rezando meu texto, os 2 ladrões prefigura essas duas questões, quem está no Purgatório e quem está no inferno. O Padre Paulo Ricardo falou no vídeo que quem está no inferno está blasfemando, xingando o nome de Deus. E quem está no Purgatório já é santo e está falando, está amando os castigos que está acontecendo pela justiça de Deus. Tipo assim, está apanhando rindo. Porque o que fere, o castigo que fere a alma do purgatório é o desejo de possuir Deus, mas não pode ainda. Ver Deus, mas não quer tanto Deus, e é aquilo que cria a dor em nós. Já é um santo que deseja Deus de todo o coração, porém não consegue possuir Ele ainda porque tem que se purificar. E no inferno não é santo, está blasfemando, né? Aí vamos olhar agora para a cruz. Hoje na meditação, se você faz o texto meditado, o ladrão da esquerda está blasfemando contra Jesus que está sendo crucificado. O ladrão da direita está falando, rindo como as almas do purgatório: Senhor, eu mereço isso, mas vós é santo, não merece. Lembre-se como entrar no paraíso. Então, Jesus na cruz fala isso para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas isso é só o 2º grau da vida espiritual. O bom ladrão, a primeira palavra de Jesus na cruz: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Segundo, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque reconheceu a necessidade. Então, meus irmãos, os níveis de grau espiritual são elevadíssimos. Então eu não posso continuar na infância espiritual. Eu não posso parar de rezar, meu irmão. E não rezar assim, é penoso, é difícil. Não vou ter alegria de rezar. Vai doer o joelho? Vai. Vai ser cansativo? Vai. Mas a alma não pode ficar triste rezando. Tem que ser penoso para o corpo, mas para a alma não. Se for penoso para a alma, está errado. Nós vamos começar a blasfemar como os demônios e como as almas estão no inferno. Então, do 2º grau, isso aí já passa. Porque você aprendeu a sofrer, mortificou. Então, a ascese é aprender a sofrer. Aí você chega no 3º grau, você começa a morrer para mortificação. Nós estamos no 6º aqui. Só o 3º precisa morrer. Essa carnezinha aqui, as minhas más inclinações, os meus eu quero ficar deitado em casa, eu coloco ali para despertar o despertador, para me rezar, desperta, e não vou dormir mais um pouquinho, eu fico dormindo, aí não reza, aí vou para o serviço direto, aí. Isso aí, para quem está no 3º grau, já passou, isso é fase de criança. Quem não dá a primeira hora da vida para Deus é criança espiritual. Por quê? Porque está brincando com a sua salvação, meu irmão. Eu estava vindo para casa hoje, minha esposa estava fazendo os bolos de pó, ela faz bolo de pó para vender lá, estava fazendo. Aí eu falei para ela assim: Cristiane, quem não acorda de manhã cedo para dar o primeiro horário da vida para Deus, está brincando com a sua salvação. Brincando. Por quê?
lê a vida do santo e pergunta, tenta investigar e ver se algum santo acordava 10 horas da manhã. Vê se algum santo deixava de dar o primeiro horário da vida dele para Deus. E o primeiro horário era de madrugada. Todos os santos, não tem nenhum. Então por que eu vou querer ser santo e você diferente? Não tem jeito. E esse pagar o preço disso é só as moradas iniciais. Quem não fazer isso não pode dizer que está avançado na vida espiritual. Mas o demônio quer falar o contrário. O demônio quer falar. Tem um monte de gente falando, não, eu estou na quarta morada já, eu estou no seu tempo, eu estou, tá? Então vamos ver, que hora você acorda? Tal hora. O que você reza? Tal coisa. Qual o afeto, o amor nessa oração? Você entende? E depois desse afeto, você olha para a pessoa. Você vê a pessoa olhando assim, eu acho que eu estou em tal lugar. Não, mas eu acho que eu. Esse eu aí é o egoísmo. Entende? Então, os santos, não tem nenhum santo, eu te desafio, nenhum santo fala do eu. Todos os santos falam de Cristo. Quando eles falam do eu, eles falam, eu sou nada, eu sou um vermezinho. Santa Teresinha de Jesus fala isso. Eu sou um vermezinho. Porque olham para a sua pequenez e para a grandiosidade de Deus fala, Jesus, se o Senhor não segurar a minha mão. Então, o terceiro grau. O quarto grau já é aquele grau que você já começa, depois que você ter se mortificado, já está nessa fibra espiritual, sabe o que acontece? Você começa a sentir os efeitos da presença de Deus. Então Deus começa a te alimentar, porque você tem fome e sede de justiça. Quarto grau. O quinto grau, a tua alma que já está alimentada começa a ter as experiências sobrenaturais e começa a ter um coração misericordioso de Jesus. Então o coração, começa o transplante, o coração de Jesus é passado para você, porque você deu o seu coração para Jesus. Então não dá para mim falar de todos os aspectos dos graus, mas eu queria que você entendesse esse caminho até o quinto grau. Eu vou falar dos 6. Então, primeiro, humildade, eu me humilho. Segundo, eu começo a obedecer a Deus, sou amansado, então começa a luta espiritual, me mortificar. Aí eu chego no terceiro, que eu passo a mortificação. O quarto, sou alimentado espiritualmente. E o quinto, meu coração já começa a amar igual a Jesus, começa a ter compaixão, começa a ser misericordioso, porque a misericórdia de Cristo me alcançou. Começa a morte saborosa que Santa Teresa fala, que essas experiências místicas no quinto grau. A minha vontade começa a conformar com a vontade de Deus no quinto grau. E aí no sexto grau, que é a sexta morada de Santa Teresa, nossa alma começa a ser ferida de amor. É o que Santa Teresa fala. E essa ferida de amor ela causa em nós fenômenos extraordinários, fenômenos místicos. Então, é aqui no sexto grau que as almas recebem os estigmas. Toda alma que recebe os estigmas, elas recebem no sexto grau. São Francisco de Assis, ele não ficou muito tempo com os estigmas. Os estigmas dele foram próximo da morte. Então o Padre Pio viveu muitos anos e quando ele recebeu os estigmas, ele já estava em sexto grau. Ele recebe os estigmas, Padre Pio. Então, as almas são feridas de amor de tal forma que são arrebatadas por Deus, e o corpo, acontecem coisas no corpo que o Padre Pio tinha febres altíssimas que uma pessoa normal morreria. São Felipe Neri, por exemplo, quando ele recebeu esse Pentecostes,
corte na sua alma. O coração dele delatou que quebrou as costelas. Ele recebeu essa contemplação infusa, entrou nessa mística e ele levitou, foi arrebatado. Até naquele filme de São Felipe Neri, você tem um filme que aquele filme dele não é tão real assim, mas o filme dele, ele está diante do crucifixo e aí ele começa a levitar e ele fica assim. Aí quando você lê a biografia dele, você vê que é naquele momento que ele está em êxtase místico e ali o coração dele, tal é o amor de Deus foi derramado nele, que o coração dele cresce, arrebenta a costela. E dali em diante ele ficou com essa dor, um coração grande, a costela quebrada, e viveu o resto da vida dele com isso. Santa Catarina de Siena, Jesus apareceu para ela. E Jesus, ela entrou em êxtase místico, né? Jesus apareceu para ela no êxtase místico. E ela, Jesus falou para ela: olha, eu preciso, de agora para frente, eu preciso que o seu coração seja igual ao meu. Então, eu vou tirar seu coração e vou dar o meu. Arrancou o coração dela, o coração de carne mesmo, arrancou. Ela ficou 3 dias viva, em êxtase, sem o coração. E depois Jesus voltou e pegou o coração dele, o sagrado coração de Jesus, e enfiou em Santa Catarina de Siena, e ela sobreviveu o resto da vida dela com o coração de Jesus. Então aqui é o 6º grau, é desse nível de santo. Então, mas não existe isso se a gente não passar pelas primeiras moradas, pelos primeiros graus. Não vai existir. Ninguém vai pular de fase assim. Ninguém vai. Tem 6 degraus, você não vai sair correndo, pular do primeiro e chegar no 6. Não existe isso. E todos nós temos essa capacidade. Porque Deus habita em nós. Então, as 6 moradas, resumindo, é isso, tá? Para que você entenda. Porque eu quero falar dos elementos, dos outros elementos. O segundo elemento das almas que chegam nesse 6º grau são os puros de coração. Tal é a purificação que a alma passou, e quando ela chega no 6º grau, bem-aventurados os puros de coração, porque eles, aqui fala, verão a Deus. Eles começam a ver a Deus. A contemplação infusa, note que essa visão não é a visão carnal, mas é uma visão de Deus dentro. O mundo espiritual abre-se. É como se fosse o seguinte: o Padre Pio está na fila da confissão, tá, o pessoal na fila. De repente um anjo está aqui, ele está vendo, está conversando com os anjos, igual aqui. Se o Padre Pio estivesse aqui, ele está vendo o anjo da guarda da José, está vendo o anjo da guarda do irmão, conversava com o anjo da guarda. O mundo espiritual se abre aqui. Entende? E Santa Teresa, quando estava nessa morada aqui, ela não só via, ela como se ela visse o fundo da alma das pessoas em estado de graça, aquelas que estavam em estado de graça, mas aqui estava em pecado mortal, ela também via o fundo da alma e via a alma como um monstro, transformada num demônio. A alma, quando está em pecado mortal, meu irmão, isso é possível. Quando nós caímos em pecado mortal, se nós criamos um hábito disso, por isso que você cai em pecado mortal, confissão, ó. Porque se você cai em pecado mortal, não, depois eu vou, não. A vida do demônio está sendo gerada. Então, Santa Teresa, quando ela via uma alma em pecado mortal, ela via o monstro que a alma estava. Santa Catarina de Siena, ela não via, mas quando uma alma estava em pecado mortal, chegava perto dela, ela sentiu o mau cheiro da podridão do corpo, da alma.
atenção, estado de graça, estado do céu, cidadão do céu. Pecado mortal, inferno. É como se a alma já estivesse lá no inferno apodrecendo. Isso é muito sério. Então, os puros de coração são aquelas almas que se purificaram. Irmãos, nesse grau aqui, a alma não comete pecado mortal. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? É impossível uma alma que comete pecado mortal ver a Deus. Então, a pureza do coração deriva da consciência das boas obras, que nos permite contemplar o sumo bem, que só pode ser visto, isso aqui é Santo Agostinho falando, pelo intelecto puro e sereno. Então, não é possível ver a Deus sem uma alma pura. Os puros de coração verão a Deus. O coração aqui é a vontade da alma. Não é sentimento, sentimental. O coração é o desejo que a alma tem. E o desejo reside na vontade da alma. Intelecto e vontade. Então, quando fala na Bíblia o coração, nós estamos falando da vontade da alma. Então, a alma, a vontade da alma é pura, só deseja Deus. Então, por isso que ela vê a Deus. Porque só os puros, só aqueles que desejam amar a Deus verão a Deus. As almas do purgatório veem a Deus, mas não conseguem possuir Ele. E é isso que causa o sofrimento do purgatório. Tá bom? Então essa pureza é necessária que a gente tenha. Então vamos lá. 4 elementos do 6º grau. Primeira, 6ª morada. O que é? A alma é ferida de amor. Começa a acontecer fenômenos místicos. Depois, a alma é ferida por quê? Porque ela, pelo dom do entendimento, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas quem faz esse estado de pureza é o dom do entendimento. Então, o dom do entendimento produz na alma, opera, tem uma ação na alma, o quê? A pureza na vontade. Então, o entendimento da alma e o entendimento é colocado aonde? Na inteligência. Então, presta atenção, a alma, quando ela vai operar, o dom do entendimento opera na inteligência e mostra para a vontade que ela tem que amar e a vontade ama. Então, a inteligência vê a verdade e ela guia a vontade. Por isso que o dom do entendimento, ele purifica a vontade e a vontade ama. A vontade é purificada. Então o coração aqui é a vontade da alma, mas é o dom do entendimento que purifica. Então o dom do entendimento, ele é infundido na inteligência. Então a inteligência é a sua inteligência, meu irmão, e a minha, que convida a vontade para ir para o pecado. Então, quando a inteligência, o dom do entendimento opera na inteligência, ele purifica a inteligência. E a inteligência pura vê a verdade e convida a vontade a possuir a verdade. Então, o coração é puro porque o olho da alma está puro, que é o intelecto, pelo dom do entendimento. Então, o dom do entendimento purifica a vontade pela inteligência. A inteligência convida a vontade a amar o bem correto. Eu quero a água da fonte de vida, que é Deus. Então, segundo elemento, for ferido de amor, o dom do entendimento nos transforma em pureza de coração. Sou puro de coração, ou seja, sou puro de vontade. Eu desejo a Deus, eu desejo o sumo bem. Por isso, eu busco a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de quê? Com teu coração, com toda tua alma, com todas as tuas forças. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. A alma aqui já está fazendo isso.
necessário que a gente entenda. Você pode até olhar para a sua vida e falar, olha, bom, eu não estou nesse grau aqui. Aí eu olho para o quinto, bom, eu também não estou no quinto. Bom, eu também não estou no quarto. Bom, também estou. Provavelmente eu devo estar aqui no primeiro. Ok. Você pode até fazer isso com uma investigação sincera, mas para quê? Para você só se situar onde você está para ver quais são as armas que você precisa lutar e o que você deve vencer naquele momento. Se você criar na sua cabeça uma imagem que você está no 6º grau, você vai achar que você está no 6º grau e os seus inimigos são lá no 2º grau, então você não vai derrotar eles, porque você ignorou eles. Entendeu? Então você pode fazer a investigação para você saber onde você está, para você saber com que arma você tem que lutar. Então depois você revisita os materiais aí, ó, lê tudinho devagarzinho para entender que isso aqui, meu irmão, é para a vida toda, para a sua vida toda, tá? Então depois desse segundo elemento, né, nós precisamos de entender a 6ª palavra de Jesus na cruz. Qual é a 6ª palavra de Jesus na cruz? Tudo está consumado. A 7ª palavra vai falar o seguinte: em tuas mãos entregue o meu espírito. Mas ele não podia falar isso antes de tudo estar consumado. Então, o 6º grau é o noivado espiritual, aonde a pessoa, né, olhando para a questão humana, aonde a pessoa realmente assume o compromisso para o matrimônio definitivo. É a mesma coisa o 6º grau. Tudo está consumado significa eu estou pronto para o céu. Eu estou pronto para o matrimônio espiritual. Eu estou puro. A minha vontade está pura. Enquanto a vontade não está pura, se nós passarmos da 6ª morada ou 6º grau e chegar na 7ª, nós não passamos no purgatório. Entendeu? Da 6ª para trás, tudinho passa no purgatório. Se você chegar na 6ª e morrer na 6ª, você vai passar um pedaço do purgatório. Então, esse tudo está consumado é justamente isso. Tudo está dado. Chegou a consumação, né, da nossa caminhada até aqui. Então,